Olá, amigos seguidores do canal CISO Sudamérica. Buenas tardes a todos, como estão? Espero que todos estejam bem, que haya passado uma noite maravilhosa de sábado e no amanhecer de domingo também muito maravilhoso, e que todos tenham todos hoje um dia de domingo muito bueno, com muita paz, saúde, felicidade e tranquilidade. Tá bem, amigos seguidores? Bueno, juntamos o vídeo de la mañana hoje com alguns isos que se passaram em la tarde de hoje, iniciando de final de la noite de ayer de sábado, em la madrugada de domingo, por la mañana de domingo também, hasta la tarde de domingo em momento deste vídeo, tá bem? Bueno, vamos iniciar com o siso que se passou ayer em Chile. Chile 3.12 na escala Richter, a 139 quilômetros de profundidade, a las 9:26 de la noite de ayer, cerca de lejos de la Terra, barra intensidade, Chile 3.2, pequeno movimento. Depois Colômbia 3.1 na escala Richter, a 17 quilômetros de profundidade, a las 8:51 de la noite de ayer, Colômbia 3.1 cerca de la Terra, barra intensidade, pequeno movimento. Depois Argentina 4.0 na escala Richter, a 129 de quilômetros de profundidade, a las 11:48 de la noite de ayer, 4.0 sentiu pequeno movimento em Argentina, pois foi lejos de la Terra. Depois a Argentina novamente 4.4 na escala Richter, a 110 quilômetros de profundidade, a las 12:12 de la madrugada de hoje de domingo, Argentina 4.4 pequeno movimento, pois foi lejos de la Terra. Sentiu movimento, mas não muito. Depois Chile 3.1 na escala Richter a 141 quilômetros de profundidade, a las 12:26 de la madrugada, lejos de la Terra, barra intensidade, Chile 3.1, pequeno movimento. Depois Peru 3.9 na escala Richter, sentiu mover Peru, pois foi cerca de la Terra, solamente 15 quilômetros de profundidade, a las 12:14 de la madrugada. Depois Argentina 3.5 na escala Richter, a solamente 10 quilômetros de profundidade, a las 4:58 de la madrugada. Argentina 3.5 sentiu movimento, pois foi cerca de la Terra. Depois Argentina 3.6 na escala Richter, a 206 quilômetros de profundidade, a las 4:09 de la madrugada. Argentina 3.6 sentiu pequeno movimento, pois foi lejos de la Terra. Depois Colômbia 4.4 na escala Richter, a solamente 94 quilômetros de profundidade, a las 3:39 de la madrugada. Colômbia sentiu mover-se, pois foi cerca de la Terra. Depois Venezuela, sigue temblando Venezuela, 4.5 na escala Richter e cerca de la Terra novamente, solamente 10 quilômetros de profundidade. Este sismo em Venezuela se passou às 4:46, sigue temblando muito Venezuela, e dá a recordar também ano passado que se passou em Turquia, quando iniciou um forte sismo de Turquia, se levou por mais de 2 semanas temblando em Turquia. Então, Venezuela está se passando igual a Turquia. Miramos sempre Venezuela por estes dias adiante. Bueno, seguindo, Peru, 3.5 na escala Richter, a solamente 20 quilômetros de profundidade, a las 4:05 de la madrugada. Peru 3.5 sentiu um pequeno movimento, pois foi cerca de la Terra. Seguindo, Venezuela novamente temblou, 4.3 na escala Richter, a solamente 10 quilômetros de profundidade, novamente cerca de la Terra. Sigue temblando cerca de la Terra, Venezuela, 4.3 na escala Richter, que se passou às 5:33 de la manhã de hoje. Depois Argentina 3.6 na escala Richter, a 228 quilômetros de profundidade, às 7 de la manhã de hoje. Argentina 3.6, houve um pequeno movimento, pois foi lejos de la Terra. Depois Chile 3.12 na escala Richter, a 106 quilômetros de profundidade, a las 6:02 de la manhã de hoje. Chile 3.2, pequeno movimento, pois foi lejos de la Terra. Depois Chile 3.6 na escala Richter, a 130 quilômetros de profundidade, a las 7:34
de la mañana de hoy, lejos de la Terra, Chile 3.6, sentiu pequeno movimento. Novamente Chile 3.0 em la escala Richter a 112 km de profundidade. A las 7:24 de la mañana de hoy, Chile 3.0 sentiu pequeno movimento, pois foi lejos de la Terra. Argentina 4.12 na escala Richter, sentiu leve movimento em Argentina, pois foi lejos de la Terra a 207 km de profundidade, a las 8:26 de la mañana de hoy. Depois Peru 3.5 na escala Richter, sentiu movimento leve, mas aí sentido Peru, pois foi cerca de la Terra solamente 49 km de profundidade, a las 6:33 de la mañana de hoy. Novamente Peru 3.4 na escala Richter a solamente 53 km de profundidade. A las 7:02 de la mañana de hoy, Peru 3.4 sentiu pequeno movimento, pois foi cerca de la Terra. Depois Chile 3.7 na escala Richter a 103 km de profundidade. A las 8:36 de la mañana de hoy, Chile 3.7 sentiu pequeno movimento, pois foi lejos de la Terra. Depois Bolívia 3.0 na escala Richter a 218 km de profundidade. A las 8:41 de la mañana de hoy, Bolívia 3.0 sentiu pequeno movimento, pois foi lejos de la Terra. Depois Chile 3.4 na escala Richter a 102 km de profundidade, a las 8:48 de la mañana de hoy, Chile 3.4 lejos de la Terra, pequeno movimento 3.4 em Chile. Depois Argentina 3.3 na escala Richter a 175 km de profundidade, a las 10:19 de la mañana de hoy, Argentina 3.3 lejos de la Terra, barra intensidade, pequeno movimento. Depois Argentina 3.0 na escala Richter a 107 km de profundidade, a las 12:43 de la tarde de hoy, Argentina 3.0 barra intensidade, lejos de la Terra. Depois Chile 3.7 na escala Richter a solamente 18 km de profundidade, sentiu mover-se Chile 3.7, pois foi cerca de la Terra a las 11:56 de la mañana de hoy. Depois Chile 2.8 na escala Richter a 124 km de profundidade, a la 1:21 de la tarde de hoy, lejos de la Terra, Chile 2.8 sentiu pequeno movimento. E finalizando o vídeo de hoje, Argentina 4.5 na escala Richter, sentiu o movimento Argentina, mesmo sendo lejos de la Terra a 253 km de profundidade, a las 12:34 de la tarde de hoje. Tá bem, amigos seguidores? Não se olvide de dar seu like, inscreva-se no canal, envia para seus amigos, vizinhos, familiares e grupos de WhatsApp, tá bem? E la noite regressaremos com os que se passarem esta final de la tarde de hoje e la noite de hoje de domingo, tá bem? Tenham todos um ótimo domingo e hasta la noite. Tchau, tchau.